Olá, sejam muito bem-vindos ao 6º capítulo do livro Casamento Blindado. Eu me chamo Fabinéia Faria, sou psicanalista, pastora, esposa e mãe. Peço você que ainda não assistiu os capítulos anteriores que entra no meu canal, @Fabinéia, e assistam. Quem puder compartilhar, comentar, curtir, eu agradeço. O título de hoje é Os 10 Passos para Resolver Problemas. Guiadas pelas duas regras básicas descritas no capítulo anterior, as empresas de sucesso prosperam e avançam todos os dias, resolvendo desde os problemas pequenos e fáceis até os maiores e mais complexos. Podemos decompor essa arte de resolver problemas em 10 passos distintos, que se adaptam muito bem à empresa do casamento. Qualquer pessoa bem-sucedida no trabalho, patrão ou funcionário, já segue estes 10 passos, ainda que não pense neles dessa forma estruturada. É algo instintivo, pois o foco nos resultados, somado ao uso da inteligência, ao invés da emoção, exige que a pessoa siga este processo natural de solução de problemas. A mente empresarial está acostumada a seguir esse processo instintivamente, sem mesmo pensar muito nele. Assim como os músculos de nossas pernas se acostumam a subir e descer escadas sem que os olhos precisem olhar para os degraus, mas como no casamento as emoções entram em jogo, parece que elas ofuscam nossa faculdade mental. De modo que o que é tão claro e lógico no trabalho não é no relacionamento. Por isso, vamos demonstrar este processo para nos ajudar a ver como ele deve se aplicar nas situações conjugais. Façamos um paralelo usando 2 exemplos típicos de um problema empresarial e conjugal. Assim, você poderá ver como o mesmo passo que usamos para resolver problemas no trabalho também podem ser usados para resolver problemas no relacionamento. Suponhamos que você é gerente de recursos humanos na empresa Engenhosa Lítida. É só um exemplo, vai. Foi o nome que me veio à cabeça. Você é responsável por todos os aspectos de gerenciamento de funcionários. Um sintoma de problema é trazido à sua atenção. Tem havido grande instabilidade na posição de recepcionista da empresa. Nos últimos 3 meses, 4 recepcionistas entraram e saíram do cargo. E agora a empresa busca a quinta. Há altos custos de contratação e treinamento, queda no moral dos funcionários e a falta de sequência no cargo são apenas alguns dos efeitos negativos. É sua responsabilidade resolver problema. O seu patrão quer resultados. Enquanto isso, na sua empresa Casamento Lítida, vocês também enfrentam um sintoma de problema. Ele reclama que sente falta de fazer sexo mais vezes e ela acha que a regularidade atual está mais do que suficiente. Isso, por vezes, tem afetado os ânimos dos dois, fazendo com que ele fique disposto com ela e ela se sinta pressionada por ele. Vocês dois querem um resultado satisfatório para esse impasse? Vamos agora aos 10 passos para resolver esses problemas. Os 10 passos. Primeiro, reunir-se e iniciar comunicação imediatamente. Na empresa, a primeira coisa que você faz é reunir-se imediatamente com as pessoas envolvidas e iniciar comunicação com elas, para descobrir o que realmente está acontecendo. ênfase aqui na palavra imediatamente.
Quer dizer, você não protela o problema, porque sabe que um problema adiado é um problema aumentado. No mundo dos negócios, sabemos que a velocidade no agir é uma grande vantagem sobre a concorrência. Por isso, você não perde tempo. Convoca imediatamente uma reunião com todos os que podem lhe dar informações úteis sobre a situação. Seu recrutador, seu oficial de demissões, o gerente da recepção, etc. Você faz isso independente dos sentimentos seus ou de qualquer dos envolvidos sobre o assunto. O que tem de ser feito, tem de ser feito. No casamento, aqui, já começamos os erros da maioria dos casais. Geralmente, quando surgem problemas, ambos se afastam, evitando resolver conflitos. Acham que o adiamento da discussão supostamente resolverá alguma coisa. Normalmente, os homens são mais culpados disso. Dependendo do tipo de problema a ser resolvido, a mulher costuma ser a pessoa que aponta o problema, que levanta o assunto na esperança de que o marido participe da solução. O homem já tende a ser mais simpático ou simplista, menos preocupado com detalhes e com pouca paciência para discutir uma coisa que ele muitas vezes nem acha que é um problema. No afã de não se chatear, de querer ficar bem, evitar falar sobre o assunto, e erra tentando adiar ou rapidamente controlá-lo. Arruma desculpas para não ouvir a esposa. Agora não estou cansado, deixa para o outro dia. Às vezes o homem faz isso pensando que a mulher vai acabar se esquecendo do assunto e deixá-la em paz. Ingênuos que somos. Quando surge um problema no casamento, você tende a agir na hora para resolvê-lo. Lembre-se, problema não é como vinho que melhora com o tempo. Portanto, na primeira oportunidade, vocês devem se reunir e iniciar a comunicação para expor o problema, já que terá que ser resolvido cedo ou tarde. Melhor cedo, porque tarde poderá ter aumentado, então haja rápido. No caso em questão, ou seja, qual for o caso, o casal deve se reunir sem demora e expor o problema que ambos estão enfrentando na cama. Não importa o que sente a respeito, pois sentimento não resolve problemas. O que importa é que está havendo um conflito e a empresa de vocês não pode prosperar com um problema mal resolvido. Portanto, a melhora para resolver um problema, salvo raras exceções, sempre é imediatamente. Segundo, na empresa, o segundo passo, após se reunir com sua equipe, é ouvir os envolvidos, recrutador, oficial de demissões, gerente da recepção, etc. Para encontrar o porquê de recepcionistas não pararem na posição, você quer ouvi-los, porque é um profissional e um chefe inteligente. Um dos piores tipos de patrão que você pode ter é o sabe-tudo. Já trabalhou para alguém assim? Quando ele ou ela toma conhecimento de um problema, já chega diante de seus subordinados com uma ordem e uma solução pré-fabricada. A partir de agora, vocês vão fazer assim e assim. Não quer saber de ouvir ninguém, porque, claro, já sabe tudo e os subordinados são apenas subordinados. Mas você não é assim. Você sabe que as melhores informações sobre o problema só pode vir daqueles que estão diretamente envolvidos nele. Por isso, precisa ouvi-los atentamente. Você inicia a comunicação falando pouco e ouvindo mais. No casamento, o segundo passo também já costuma começar errado entre os casais com problemas. E justamente por causa das emoções, um cônjuge inicia a comunicação apontando o problema e o outro imediatamente se defende e se coloca na defensiva. Lembra-se da listinha de quem é pior que os casais no laboratório costumam fazer? É aqui que eles pecam.
Em vez de ouvir atentamente um ao outro, parte para a defensiva até que cansam e desiste da conversa. Enquanto o parceiro está falando, o outro, em vez de ouvir, já começa a formular na mente uma resposta ou retaliação. Ao fazer isso, deixa de ouvir. Há uma explicação psicológica e natural por que isso acontece. Quando nos sentimos atacados, nosso instinto é lutar ou correr. Isso é um instinto tão básico que pode ser observado em qualquer animal. Se você atacar um cachorro, por exemplo, o instinto de autodefesa, é sobrevivência dele, o fará lhe atacar de volta ou fugir de você. O ser humano opera a partir deste mesmo instinto para tudo. Por isso que inicia a conversa, tem o poder de determinar a reação do parceiro, se vai ser boa ou negativa. Uma conversa iniciada em tom acusativo ou crítico, inevitavelmente provocará uma reação de brigar ou fugir da conversa. O ideal é que o problema seja exposto de forma separada da pessoa. Por exemplo, se o marido fala, você é fria, nunca está afim de nada comigo, a esposa se sentirá atacada pessoalmente e tentada a responder à altura. Você que é um cavalo, só quer saber de sexo. Pronto, o combate está armado. É dessa maneira, né? Ninguém mais vai ouvir, ninguém, exceto com a intenção de atacar ou se defender. Mas, se ele começa assim, amor, como eu posso fazer para que nós dois tenhamos uma vida sexual mais satisfatória? A reação será outra. Notou a diferença? A maneira que o falante inicia a conversa determina se o ouvinte ficará à vontade para dialogar ou não. Quando seu cônjuge começa a expor o problema, resista à tentação de se defender ou justificar. Inicialmente, apenas ouça para colher informações, deixando a pessoa bem livre para se expressar. Não presuma que já sabe qual é o problema, pois provavelmente a outra pessoa tem uma visão bem diferente da sua sobre o que ela realmente é. Portanto, seja inteligente. Ouça. Terceiro, perguntar. Na empresa, ainda no intuito de identificar e compreender a raiz do problema, você faz perguntas que lhe tragam esta informação. Sabemos as razões das saídas de cada uma das 4 recepcionistas. De onde elas foram recrutadas? Quem fez a seleção e quais critérios usou? Qual o salário que pagamos a ela? Está compatível com o mercado? Quais as responsabilidades que a posição inclui? Onde estamos no processo de recrutar a próxima? Enfim, você faz perguntas focadas no que você precisa para entender melhor o problema e segue ouvindo atentamente as respostas. Note que essas perguntas não são acusativas, nem tem como alvo achar um culpado. Apenas busca as informações relevantes. Uma técnica desenvolvida por profissionais japoneses diz que se você definir um problema e perguntar por que ele está acontecendo até 5 vezes, você provavelmente vai encontrar a raiz desse problema. Por exemplo, a casa está fria? Problema. Por quê? Porque o sistema de aquecimento está quebrado. Por quê? Porque não foi feita a manutenção periódica. Por quê? Porque eu não queria gastar o dinheiro. Por quê? Porque eu sou muito pão duro e não gosto de gastar dinheiro, a não ser quando não tem outro jeito. Raiz do problema, tá aí. A solução imediata para o problema de a casa estar fria é, obviamente, consertar o sistema de aquecimento. A solução permanente, porém, é uma mudança na minha mentalidade em relação ao dinheiro. Eu preciso reajustar os meus pensamentos e compreender o conceito fundamental de gastar, agora para economizar mais tarde. Se fizer a manutenção do sistema de aquecimento periodicamente, vou gastar algum dinheiro agora, mas não tanto como quando o sistema quebrar por falta de manutenção.
É claro que posso decidir apenas consertar o aquecimento agora e não me preocupar com a raiz do problema. Nesse caso, tenho que estar consciente de que o problema voltará no futuro. Perguntar por quê de maneira inteligente é uma boa forma de encontrar a raiz do problema e assim buscar uma solução permanente. No casamento, fazer perguntas para seu cônjuge quando ele ou ela traz um problema para resolver é uma ótima maneira, não somente de entender melhor a situação, mas também de mostrar que você realmente está ouvindo e se interessa em compreender a outra pessoa. Da mesma forma que você faz no trabalho. Foque as perguntas na descoberta da raiz do problema. Você se considera realizado sexualmente? Por quê? O que eu faço que você gosta, não gosta? Qual a importância do sexo para você dentro do casamento? Por quê? O que eu faço que faz você sentir-se pressionada? Quando o ato é prazeroso para você? Quando não é? Há algum momento do dia, noite, que você prefere reservar para ficarmos juntos? Algum que não? Qual regularidade do ato sexual seria ideal para você? Enfim, essas perguntas ajudam a explorar o que está por trás do problema e com certeza as respostas gerarão outras perguntas. Note novamente o tom não acusativo e o foco em descobrir as causas do problema sem atacar ninguém. Agora, eu vou deixar, né, para um outro vídeo os demais, porque tá muito grande, né? Já passou 16 minutos aí. Então, eu vou fazer essas perguntas aqui do casamento, né? Elas são 10, né? 10 ensinamentos para você tratar essa empresa que é o casamento. E eu já li aqui as 3, né? E no próximo vídeo estarei lendo as outras, ok? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te pedir, Senhor amado, pela vida, Senhor amado, desses casais, ó Pai, que têm ouvido, Senhor amado, este vídeo, Pai, os capítulos deste livro, Senhor. Pai, entra com providência na vida de cada casal, Senhor. Aquele lá, Senhor, que está, Senhor Jesus, destruturado. Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha criar estrutura neste lar, Senhor amado. Trazendo amor, trazendo compreensão, trazendo união, Senhor. Trazendo, Pai, o diálogo de forma certa, Senhor, neste casamento.